Graça e paz, meus irmãos, como vai? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra e hoje eu estou aqui para falar do amor de Deus com vocês, né? Eu fiquei um pouco afastada, né? Porque eu estava num compromisso da igreja, nós fomos para o Monte Horebe, né? E estava fazendo algumas obra na igreja e não consegui fazer esse propósito, né, a qual eu coloquei no meu coração de começar a falar da palavra de Deus, né, do que compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, um pouco conhecimento que o Espírito Santo está me dando. Amém? Então eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 1, que fala sobre Eucana e suas mulheres, né? É uma passagem muito conhecida na Bíblia, onde houve um homem de Ramarataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra era Penina. E Penina tinha 2 filhos, porém Ana não os tinha. Aí no 3 diz assim: subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então, meus irmãos, como eu falei com vocês sobre essa palavra, Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma de nome Penina e outra de nome Ana, sendo que, como diz a palavra, né, ele sempre oferecia sacrifícios a Deus, né, e ele estava sempre subindo lá, né, no monte lá, para oferecer sacrifícios a Deus. E ele dava sacrifícios a Deus pela sua família, né? Então ele dava pelos filhos, por Penina e por Ana. Só que aqui na palavra de Deus diz que, porém, a Ana, ele dava sacrifício a mais, porque ele amava mais a Ana do que a Penina, né? E naquele tempo, a mulher, quando ela não tinha a madre, né, quando ela era estéril, era permitido o homem ele ter 2 mulheres, uma que pudesse, né, lhe dar filhos, e a outra que fosse estéril. E assim, né, foi o que aconteceu. Ele tinha 2 mulheres, sendo que uma era Ana, a qual ele amava muito, e a outra era Penina, a qual ele tinha mais porque ela deu filhos para ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa palavra, né, diz que pelo fato de a Ana não poder ter filhos, né, a Penina o afrontava a Ana. O que você conhece como uma afronta?
ela debochava, ela ria, ela fazia, como que eu posso dizer, coisas assim, coisas ruins, né, com a Ana. E a Ana era aquele tipo de pessoa, né, pelo que eu entendo da palavra, que ela sofria calada, sabe? Ela ficava só guardando aquelas coisas na dela, na alma dela, no coração dela. Só que ela não entendia, né, até então, que o Deus que ela e o marido dela servia, que era capaz de resolver todos os problemas dela, né? Porque depois que ela entendeu essa parte, ela... Vamos lá na palavra, que aí eu vou ler aqui e vou falar mais sobre isso, sobre essa parte aonde a qual ela começou a entender que o Deus que ela servia era maior do que tudo, né? Vamos lá. E aí, né, eu parei no 3, né, que subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor Ofni e Efinéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, ou seja, ele dava uma parte maior do sacrifício pela Ana. Por quê? Porque amava a Ana, embora o Senhor, né, como diz aqui na palavra, embora quer dizer que o Senhor a tornou a estéril, tivesse tornado a estéril. E a sua rival, né? Rival por quê? Porque ela sempre afrontava a Ana. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E no 7 diz: e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, né, o seu marido Eucana, seu marido disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu o melhor do que ter 10 filhos? Ou seja, ele falou para Ana: será que eu não sou melhor do que você ter 10 filhos, 10, 20, ou, né, naquela época poderia ter assim mais do que um filho, 5, 6, 7. E ele quis dizer para ela: será que não tinha necessidade de ela estar triste, com o coração amargo, né? Porque ele supria todas as necessidades que ela queria, né? Ele dava tudo, né? Dava sacrifício a mais por ela. Então ele provava de todas as formas que ele, como marido dela, ele o amava. Só que imagina, você ama o seu marido, né? Mas você não pode dar aquilo que você sabe que é a alegria dele, né? Que na verdade a Ana achava que ela poderia fazer ele muito mais feliz se ela desse filhos para ele, né? E ele, na verdade, ele não estava se importando com isso, porque ele tinha o amor dela e tinha os filhos com a Penina. Mas a Ana não aceitava essa situação, assim como eu e você não podemos aceitar o nosso problema, aquela pessoa que irrita você, aquela pessoa que tira você do propósito, né? Aquela pessoa que faz de tudo para você desistir dos seus propósitos, porque assim como diz lá aqui na passagem, no mundo tereis aflições. O que são aflições?
são essas peninas na sua vida, na minha vida, né? Mas tenha bom ânimo e siga, ou seja, tenha fé e olhe para Jesus e siga, porque na palavra também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se eu falar para você, aceita Jesus hoje, que tua vida vai mudar, que você vai se transformar, sim, as coisas vão começar a melhorar para você, porque a caminhada sem Jesus é muito mais difícil do que você imagina, sem Jesus. Mas com Jesus as coisas já começam a melhorar. Por exemplo, Jesus ele tirou o povo lá do Egito e atravessou o Mar Vermelho com o povo do Egito, com o povo de Israel. E o que Jesus permitiu que Moisés fizesse? Deus ele abriu o mar para poder o povo de Israel passar. Então, como que você pode achar que Deus não está com você na sua caminhada, se Ele é capaz de abrir o mar para o povo dele passar? Então, meus irmãos, voltando lá para a passagem da penina, sempre vai existir uma penina na sua vida, uma penina para atrapalhar a sua caminhada, uma penina que vai querer te afrontar. Mas tenha bom ânimo, siga, né? E aí, o que Ana fez? Então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar. Eu pulei aqui da onde eu parei e fui pro 9, meus irmãos, pra gente dar uma acelerada para mim continuar falando sobre Ana e Penina. Então, no 9 está assim: então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, ou seja, Ana, ela estava com amargura de alma. O que isso quer dizer no dia de hoje? Aquela pessoa que está triste, depressiva, sabe, tomando remédio depressivo, achando que as coisas assim acabou, que é o fim. Assim que Ana estava, quando a palavra de Deus diz que ela estava com amargura de alma. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela botou para fora tudo que ela estava sentindo. Ela falou assim: Senhor dos exércitos, tenha benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, de mim, te lembrares e da tua serva não te esqueceres. Essa foi uma oração que ela fez para que Deus desse atenção para ela, para que Deus se lembrasse dela, porque no pensamento dela, ela achava que Deus não estava mais olhando para ela. Então, essa oração dela foi foi um clamor a Deus, como se ela estivesse chorando muito, falando: Senhor, ouve a minha oração, fica atento à minha oração, eu estou clamando a Ti. E ela clamou a Deus, né? E aqui, como diz na tua palavra: e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem. Ela pediu um filho homem ao Senhor. E ela falou, ela fez um trato com o Senhor, ela fez um propósito com o Senhor. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará uma navalha. Ou seja, ela prometeu ao Senhor, ela fez um propósito com o Senhor, que
que se o Senhor Deus desse um filho homem para ela, que ela daria esse filho para servir ao Senhor e nunca passaria uma navalha na cabeça dele, nunca cortaria o cabelo dele. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o profeta que estava lá, né, que ficava lá no templo, lá, que ele estava sentadinho na cadeira, ele observou a sua boca e pensou que ela estava embriagada, bêbada, de manhã. E aí ele falou com ela: porquanto Ana no seu coração falava só, movia os seus lábios, porque ele pensava que ela estava falando sozinha, embriagada, porque ela só mexia a boca, assim, ele vendo de longe, ela mexia na boca, como se não estivesse falando nada, né? E aí, porém, não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Então ele achou que ela estava embriagada, mas não. Ela estava levantando um clamor para Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E aí ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ou seja, ele mandou ela tirar o vinho dela, porque uma hora, assim, na cabeça dele, uma hora daquela embriagada, entende? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então ela respondeu que não tinha vinho na vida dela, nem bebida alcoólica, nada. Apenas ela estava derramando a sua alma para o Senhor. Ou seja, ela estava levantando um clamor ao Senhor. E aí, meus irmãos, pulando aqui pro 17, então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E assim, ela levantou o clamor, e o clamor dela foi atendido por Deus, porque ela saiu de lá já com outro semblante, ela saiu com outra aparência. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua penina que tem te perturbado, mas nunca esqueça que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é muito maior do que o seu problema. Porque como diz aqui na passagem da Bíblia, Deus atendeu o clamor de Ana. Isso, aqui no 20 diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho a qual chamou de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ou seja, então Deus ouviu o clamor de Ana. Então, assim como ele ouviu o clamor de Ana, ele também vai ouvir o seu. Mas você tem que entregar a sua vida a ele de coração. Você não pode chegar diante do Senhor de qualquer jeito, se apresentar ao Senhor de qualquer jeito, porque o que o Senhor quer de nós é obediência, é cumprimento da palavra. Porque a partir do momento que eu me propor a ser uma serva fiel à palavra do Senhor, ele vai ouvir o meu clamor, ele vai ouvir o seu clamor. Amém? E eu vou fechar essa mensagem aqui e
até que o Senhor botou no